É deste modo que entramos em sua casa para trazer-lhe mais uma edição do Team Saúde e Bem-Estar. Seja bem-vindo ao programa. E dizer que hoje iremos falar de uma doença que claramente é muito bem conhecida pelos nossos telespectadores. Embora alguns, por vezes, não saibam como prevenir-se devidamente para não apanhar esta doença. Hoje iremos falar nada mais, nada menos que da malária. E conto em estúdio com o Dr. Baltazar Candrinho, do Ministério da Saúde, que irá dar-nos mais detalhes acerca desta doença, desde a sua transmissão até a sua prevenção. Mas nada melhor que, como sempre, procurar saber do caro telespectador como transmite-se a malária. Quais são os métodos de prevenção da malária que conhece? Bom, para prevenir a malária é importante que usamos a rede mosquiteira, em primeiro lugar. Em segundo lugar, temos que manter limpo o meio em que a gente vive, limpando o capim à volta da casa, evitando mais ou menos deixar as águas estagnadas de qualquer maneira. Limpar tudo que é lixo, né? Depositar o lixo no seu devido lugar, para evitar com que possam aparecer por aí mosquitos e outra coisa. Limpando os charcos ao redor do nosso meio, onde nos encontramos a residir ou onde estamos todos envolvidos. Adquirir redes mosquiteiras e as pomadas repelentes também. A primeira coisa que a pessoa tem que ser higiene, limpar onde fica, cortar os espinhos se for lá no bairro, tirar todas as águas ao redor da casa, todas as garrafas, não pode ficar ao redor da casa para o mosquito ficar dentro das garrafas, fazer limpeza em redor onde fica. Rede mosquiteira, limpar os pós nos quartos, toda a casa. As medidas de prevenção de malária são várias. Uma delas, temos que tirar as águas estagnadas, temos que fazer limpezas ao longo do nosso quintal. Para além destas, nós temos que também usar a rede mosquiteira como uma via mais segura. Rede mosquiteira. Podemos prevenir a malária, evitando criar águas paradas, tirando o lixo à volta da casa, usando rede mosquiteira, inseticidas. Bem, os telespectadores estão abalizados na matéria, o que é o que deixa-nos muito satisfeitos, mas nada melhor que procurar saber do meu convidado, o Dr. Baltazar Candrinho, o que é a malária e como transmite-se esta doença. Mais uma vez, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado pela oportunidade que dá ao Ministério da Saúde de mais uma vez poder interagir com os telespectadores e falar de alguns problemas de saúde que apoquentam a nossa população. Hoje estamos aqui para falar de malária e vamos poder transmitir alguma mensagem aos nossos telespectadores. Esperamos que no fim do nosso programa tenhamos conseguido, transmitir e perceberem alguns aspectos ligados à malária. Começando pela definição que deu, o que é a malária. Dizer que a malária é uma doença muito comum, muito conhecida por todos nós, uma doença infecciosa, é transmitida por um micro-organismo, por um bichinho, podemos chamar assim, chamado plasmódio, e que é transmitida através de uma picada de um mosquito. O mosquito chama-se Anopheles e muitas das vezes esse mosquito é um mosquito Anopheles, tem que ser um mosquito fêmea, E depois dele picar a um indivíduo, tem que ser um indivíduo infectado com malária, o plasmódio passa por um processo dentro do processo de metabolismo do próprio mosquito e quando vai picar a outra pessoa acaba passando aquele plasmódio para uma outra pessoa. Okay. E ela acaba apanhando a malária. Okay. Isto para dizer que é uma doença que pode se transmitir automaticamente? É uma doença que se transmite, mas tem um transportador, que é um vetor, que é um mosquito. Sem um mosquito, uma pessoa não pode transmitir a malária a uma outra pessoa só por contato ou por estarem. Tem que haver alguma coisa que transporte
o plasmódio. Ok. E quais são os sintomas da malária? Porque por vezes sentimos dores de cabeça, febres, e algumas pessoas diretamente já pensam que é malária, mas por vezes pode até não ser malária. E para além destes, que são também sintomas da malária, quais são os outros sintomas que o caro telespectador deve estar atento para que possa saber quando é que deve dirigir-se a uma unidade sanitária no caso de malária? Bem, começa por, tem a dor de cabeça, Ok. a febre, que é o aquecimento do corpo acima daquilo que é a temperatura normal. A pessoa sente muito frio, calafrios, pode sentir dor nas articulações, pode sentir um mal-estar, pode ter vômitos, pode ter diarreia, depende. Isto num caso de malária que ainda não está complicada. Mas esta malária depois pode ficar mais complicada, onde aparecem os sinais, que é de anemia, baixa de hemoglobina no sangue, pode aparecer convulsões, a pessoa pode até perder a consciência e no fim pode acabar perdendo a vida. Ok. E estes sinais, febre, dor de cabeça, mal-estar geral, arrepios, dor nas articulações, aparecem algumas outras doenças. Aparecem algumas doenças virais, algumas gripes, alguma constipação. Então, fica um pouco, a melhor maneira é não fazer uma automedicação, porque alguém pode fazer uma automedicação pensando que é malária e não ser, ou pode querer tratar como se fosse uma gripe quando tem malária. Então, o melhor remédio é procurar saber realmente o que é. É unidades sanitárias e instituições próprias que podem fazer um diagnóstico e a pessoa poder saber exatamente o que tem e tomar o medicamento devido. Ok. E quando é que esta doença pode chegar a um caso grave, como já bem disse, porque a este caso complicado, o que deve acontecer para que possa chegar a esta fase? Como é que chega a esta fase? Para que a pessoa não possa chegar à fase de malária complicada, é preciso começar a fazer o tratamento atempadamente. Okay. Se a pessoa faz o tratamento atempadamente, não chega até um caso em que nós podemos encontrar os sinais de complicação e até a morte. E é só ao primeiro sinal, aí sinal de febre, dor de cabeça, mal-estar que nós acabamos falando aqui, dirigir-se a uma unidade sanitária, algum local onde possa fazer o diagnóstico e fazer o tratamento devido. Mas este tratamento deve ser feito corretamente e deve ser completado o tratamento. Depois de fazer isto, a gente consegue evitar que chegue até a uma malária complicada. Ok. E qual é o tratamento da malária? O tratamento da malária atualmente estamos a usar como tratamento de eleição para malária não complicada. É vulgarmente conhecido como Coartem, mas é uma combinação de artemisina e lumefantrina. Nós chamamos de Coartem, é um nome que a maior parte da população conhece. É o tratamento para malária não complicada. Para a malária complicada, nós utilizamos o artesunato. Este medicamento já é administrado por via endovenosa, injetável. E em alguns no casos... caso da malária complicada. Malária simples, a malária não complicada, pode tomar o Coartem, e o Coartem é administrado em comprimidos. Só toma comprimidos. Já para a malária complicada é um artesunato, e o artesunato é administrado diretamente na veia, via endovenosa, ou pode ser via intramuscular. E em algumas situações, nós agora podemos administrar também o quinino, endovenoso ou intramuscular, dependendo da situação. Ok. E existem algumas situações em que um indivíduo, um paciente, dirige-se a uma unidade sanitária e ao voltar para casa, dá informação aos seus familiares, pode chegar a dizer que tem malária de uma cruz, 2, 3 ou mesmo 4 cruzes. E qual é a diferença? E qual é a importância de saber-se quantas cruzes tem o indivíduo? Bem, a quantificação de malária em cruzes, 1, 2, 3 ou 4, é feita ao nível do laboratório, através do microscópio. Quando no laboratório observam através do microscópio, é possível dividir, o microscópio é dividido em campos e de acordo com a divisão que é feita no microscópio, o técnico do laboratório consegue ver qual é o nível, quantos parasitas existem, ele consegue ver no microscópio. Mas atualmente, a maior parte dos casos que nós diagnosticamos nas unidades sanitárias são feitos através do teste de diagnóstico rápido, não passam por um microscópio. Esse teste de diagnóstico rápido não nos diz quantas cruzes a pessoa tem, mas diz que a pessoa efetivamente tem malária. Mas, se formos a um laboratório para fazer o teste, nós utilizamos uma medida mais fiável,
que não é uma, duas, três cruzes. Nós agora falamos em densidade parasitária. Então, queremos saber qual é o nível, até que ponto o indivíduo está infectado pelos plasmódios. E esta informação é passada para os clínicos conseguem avaliar, de acordo com o resultado, qual é a densidade parasitária e dar o tratamento adequado. Mas não tem muita importância, muita relevância nós sabermos se é uma cruz, duas cruzes ou três. Importa saber que tem malária e importa saber o nível de densidade parasitária. Pois não existe diferença em termos de tratamento? Não, o tratamento difere em ser malária simples ou malária complicada. Não se tem malária de uma cruz ou malária de 4 cruzes, por exemplo. Ok. E é importante também falar da malária cerebral. Esta malária surge como a malária convencional, posso assim dizer, ou tem também a sua fase para que possa chegar à malária cerebral? Quando nós estamos a falar de malária cerebral, nós estamos a falar de uma malária já complicada. E o nome cerebral vem de estar a afetar o cérebro. Significa que o parasita já afetou o nível cerebral e uma das manifestações comuns é convulsões, o tremer de todo o corpo. Depois, com o decorrer do tempo, vai perdendo o nível de consciência. Então, significa que o parasita já passou no sangue, passou por umas fases, já lastrou-se tanto e chegou até ao nível de malária cerebral. É o evoluir, é o progresso da própria doença com o tempo. Ok. E a malária, nos dias de hoje, de uma ou de outra maneira, se chega neste nível, pode matar? Infelizmente, mata, né? E infelizmente causa morte. Ok. E quando uma pessoa suspeita que tem alguns sintomas de malária, o que é que deve fazer? Qual é a postura que este paciente deve ter? O que deve fazer é dirigir-se imediatamente a uma unidade sanitária mais próxima. E, felizmente, nós temos a possibilidade de fazer o diagnóstico de malária em todas as unidades sanitárias. E se a pessoa for a qualquer unidade sanitária, é possível encontrar lá ou o teste de diagnóstico rápido ou encontrar um exame que pode-se fazer no microscópio no laboratório. Então, o que deve fazer a pessoa é dirigir-se à unidade sanitária, apresentar os sinais e sintomas que tem naquele momento. Depois, o clínico que atende vai fazer o diagnóstico e, se for malária, vai providenciar o tratamento adequado. Ok. E o que é a pulverização intradomiciliária? Pulverização intradomiciliária é uma das medidas que nós utilizamos para prevenir a malária. Okay. O Ministério da Saúde? O Ministério da Saúde. É uma medida que consiste no uso de inseticida. Inseticidas são uns produtos que matam o mosquito, reduzem a vida do mosquito naquele local. Este inseticida é colocado e administrado dentro das casas, nas paredes, no teto das casas, de maneira a deixar lá um efeito residual deste inseticida. Depois de ser pulverizada esta casa, depois de ser aplicado o inseticida, o que vai acontecer é que os mosquitos, que normalmente picam durante a noite, e a maior parte deles, quando picam, acabam indo repousar na parede, ou pousam na parede e vão picar o indivíduo. Se a parede já está coberta de inseticida, quando o mosquito for à parede, vai acabando morrer, e isso vai permitir com que não haja o contato entre o mosquito e a pessoa. Isto vai reduzir a possibilidade da pessoa apanhar malária, porque a quantidade de mosquitos vai acabando reduzido naquela casa e vai acabar reduzindo, ou vai reduzir a própria longevidade do próprio mosquito. Então, é um processo que consiste em administrar inseticida nas paredes e nos tetos das casas, de modo a proteger do contacto com os mosquitos. Ok. E quem deve fazer a pulverização? Bem, a pulverização é um método que é realizado pelo Ministério da Saúde, mas é um método envolve muita gente, que tem que cobrir, para cobrir uma cidade, uma zona, um bairro, um distrito, precisamos de muita gente. E é um processo em que o Ministério da Saúde acaba treinando ao pessoal da saúde, e este pessoal da saúde que acaba recrutando alguns voluntários. Quem faz este processo são pessoas da comunidade, que são recrutadas pelo Ministério da Saúde, são treinadas, são equipadas, e essas pessoas vão fazer a pulverização nas casas mediante uma supervisão do pessoal da saúde do Ministério da Saúde.
Ok? Isto para dizer que um singular não pode fazer esta pulverização sozinho. O Ministério da Saúde deve acompanhar as famílias. Bem, existem algumas empresas que fazem este serviço. E é sempre bom fazer o serviço de pulverização com gente que conhece o que tem que fazer. Porque o inseticida, se não feito em condições apropriadas, se não usado um equipamento como deve ser, pode ser prejudicial e criar outros problemas. É uma técnica boa, sim, mas tem os seus passos que devem ser seguidos. Tem a maneira como se eu pego agora um inseticida e vou pulverizar na minha casa, posso não saber. Por exemplo, a distância em que tem que estar uma bomba da parede tem regra, quantos centímetros deve estar. A técnica, como é que ele vai pulverizar, tudo isto tem os passos e tem a sua regra. Então, tem que passar por um treino para poder fazer uma pulverização como deve ser. Ok. E os moçambicanos estão a aderir? Bem, nós na última campanha que tivemos, que terminou neste ano, começou no ano passado, tivemos infelizmente algumas recusas. Tivemos recusas com um número considerável em algumas zonas, noutras zonas menos recusas. Varia de zona para zona. Mas mesmo que uma só casa recuse aceitar a pulverização, para nós é preocupante. Se forem duas, então a preocupação vai aumentando ainda mais. Então, para nós não gostaríamos que nenhuma casa rejeitasse a pulverização. E nós tivemos esses problemas, infelizmente, de recusa da pulverização em algumas casas, em nossas cidades, em alguns distritos, em muitos locais nós tivemos isto. Mas por que as pessoas recusavam, não queriam que tivessem também, não queriam que pulverizassem, não é, as suas casas? O que é que está a faltar para que o povo moçambicano possa saber que a pulverização é importante para as famílias? Bem, alguns motivos são levantados, são apresentados para justificar a recusa das casas. Um deles tem a ver com a própria percepção do que o processo é. Exato. Então, quando a gente acaba não percebendo qual é o benefício deste processo, qual é a vantagem do que vai acontecer, nós acabamos não entendendo e criando algumas falsas percepções. Como eu disse, quem faz esta atividade são pessoas da comunidade que nós recrutamos, treinamos, equipamos para fazerem a atividade. E alguns desses jovens, desses senhores, dessas senhoras, desse pessoal que nós recrutamos na comunidade, têm pautado por algum comportamento que desencoraja. Alguns não têm. Nós estamos a falar de uma técnica em que alguém chega, vai entrar na casa de alguém, faz o trabalho e sai. E tem acontecido em alguns casos em que o comportamento do próprio indivíduo que foi lá fazer o trabalho não é adequado. E esta pessoa acaba transmitindo a mensagem para o seu vizinho e vão passando e vão acabando a recusar. Outras situações que têm influenciado é que o processo de pulverização envolve algumas horas em que nós temos que fazer algum trabalho. Ok. Então, para alguns é um pouco de maçada ter que ficar algum tempo fora de casa, porque tem que colocar, e alguns percebem que nós temos que tirar tudo que está em casa. Não precisa tirar tudo. O que se precisa são as paredes e o teto. O que se tira é tudo que está na parede, tudo que está no teto, concentra-se no meio da casa, cobre-se este material com um lençol, com alguma manta, depende do que tiver para cobrir. Se não tiver nenhuma coisa, a equipe dos que vão pulverizar tem estes lençóis para poder cobrir. Então, as coisas ficam no meio. O que nós temos muito cuidado é com as comidas. Também tem que proteger o que é comida. E daí as paredes ficam livres. Acontece o processo da pulverização. Tem que ficar 2 horas de tempo com a casa toda ela fechada, que é para poder ter efeito. Depois das 2 horas tem que abrir as janelas durante 1 hora de tempo. Depois de abrir as janelas durante 1 hora de tempo, já se pode entrar na casa, fazer a arrumação, colocar os móveis onde estavam, limpar o chão e a casa já está completamente pulverizada. Então, para algumas das nossas pessoas, vêm estas 3 horas. E não é um dia inteiro, são somente 3 horas? Estas 3 horas, que pode chegar a 4, contando com o tempo em que ele pulverizou, como uma maçada, mas são 4 horas que vão salvar vida. São 4 horas que vão ter um benefício durante muito tempo. São 4 horas que vão proteger aquela família da malária. Então, vale a pena sacrificar, não é? Estas 4 horas
e depois poder ter a família protegida, toda a casa protegida contra os mosquitos e protegidos da malária. Muito bem, e é importante esclarecer os benefícios da pulverização. Como bem disse aqui o Dr. Baltazar, algumas famílias recusam-se a fazer esta mesma pulverização. Nada melhor que esclarecer quais podem ser os benefícios da pulverização. O benefício da pulverização é que aquela casa fica protegida. Tem no mínimo... E tem uma duração? Sim, tem no mínimo 4 meses de proteção naquela parede. Naquela casa, todas as paredes têm no mínimo 4 meses. Imagina só o que são 4 meses eu a dormir numa casa, eu a saber que estou protegido da malária numa casa. Só por ter suportado 4 a 5 horas de tempo com a minha casa fechada. Então o benefício está muito claro. Neste tipo de situações não precisamos usar a rede mosquiteira? Bem, nós temos que combinar. Nós não podemos dizer que, ok, depois de ser pulverizada, não podemos usar rede. Ou, dependendo da situação, nós podemos combinar com a rede mosquiteira. Porque aquela pulverização é específica para algum tipo de mosquito, para um mosquito que exatamente vai causar a malária. Mas ela não mata os outros mosquitos que não causam a malária. E numa casa eu posso ter mosquitos que não causam a malária, mas que podem picar, e para eu evitar o contato com a picada, eu ainda posso dormir debaixo de uma rede mosquiteira, que é muito saudável. Okay. Mas a pulverização vai proteger contra os mosquitos causadores da malária. Está provado cientificamente, está provado por estudos, que é um método que funciona. Okay. É super eficaz? É eficaz. Quando 100%. Não existem chances de aparecer um mosquito ou insetos após a pulverização? Podem aparecer, como eu disse, o inseticida escolhe exatamente o mosquito da malária. Os outros insetos não provocam malária. Okay. Podem aparecer, não há nenhum, aparecem e vamos lutar contra esses insetos com outras medidas. Mas o objetivo da pulverização é contra o mosquito que causa a malária. Okay. E não contra os outro tipo de insetos que aparecem na casa, que podem aparecer. Estes não. Ok. Acredito que estamos aqui a esclarecer algumas dúvidas do caro telespectador. Quero dizer que vamos agora a um brevíssimo intervalo e voltaremos na segunda parte para poder conversar consigo.